Olá, tudo bem com você? Eu sou Ana Rício e adoro fazer pão de fermentação natural. Se você tá aqui, é porque você também gosta, não é mesmo? E a gente tá junto para uma aula sobre tira dúvidas de equipamentos. Hoje eu vou tirar uma série de dúvidas da galera do pão sobre equipamentos. Vocês colocaram essas perguntas na minha caixinha do Stories no Instagram. E é essas perguntas que eu vou responder na aula de hoje. Vamos lá? Tô muito feliz em ter todos vocês aqui. Vamos começar. Eu tô com uma série de perguntas que eu imprimi, tá? Essas perguntas foram colocadas no meu Stories do Instagram. E agora eu vou começar a responder essas perguntas. Eu tenho aqui, perto de mim, um monte de equipamentos que a gente usa para fazer pão. A maioria deles são coisas que a gente pode ter em casa. Alguns deles são coisas que você não tem em casa, mas que não são muito caros, tá? E a gente vai falar hoje sobre forno, sobre termômetro, sobre panelas, sobre, nossa, muita coisa. Cesto de fermentação, um monte de coisa, tá? Vamos começar. A panela de vidro também precisa aquecer antes, igual a de ferro? Então, olha só, a gente aquece a panela de ferro porque o ferro é um dos melhores condutores de calor, tá? A panela de vidro, ela não conduz calor, ela esquenta, mas ela não é tão boa para conduzir calor como o ferro é. E outra coisa, panela de vidro pode estourar. Se você estiver trabalhando com panela de vidro, é muito perigoso. Eu conheço muitos casos de pessoas que as panelas explodiram quando elas estavam muito quentes e entraram em contato com a massa que é fria, né? Então eu não recomendaria esquentar a panela de vidro. Eu nunca assei pão em panela de vidro, mesmo ela sendo apropriada para o forno, porque muitas vezes a massa sai da geladeira fria, né? E aí quando você coloca essa massa numa panela muito quente, você corre o risco de dar um choque de temperatura e quebrar essa panela. O que eu recomendaria? Se é a única panela que você tem, eu não recomendaria você aquecer essa panela antes de colocar a massa dentro dela. Eu recomendaria você colocar a massa na panela. O forno, sim, está muito bem quente, porque também a panela de vidro não vai te ajudar a corrigir problemas de forno. A panela de ferro ajuda, a de vidro não. Então, seu forno estando bem quente, aí você coloca a panela fria com a massa dentro do forno e aí corre um risco menor dessa panela explodir. Acho muito perigoso, tá bom? Mas fica à vontade, né? Você conhece a sua panela e você conhece o seu forno, então a responsabilidade é sua. Eu recomendo panela de ferro para assar pão. E nessa aula eu vou explicar, muito provavelmente em alguma pergunta, alguém está perguntando isso, e eu vou falar. Beleza? Valeu! A minha aluna, Eromi, falou que na loja que eu indiquei a panela está esgotada. Então, pode acontecer, né, Flor? Então eu recomendo que você procure na internet, no Mercado Livre, por panela de ferro, né? E você vai achar, tá? Você pode não achar naquela loja que eu recomendei, mas você vai achar em outra, tá bom? Procura assim, onde comprar panela de ferro. E aí você vai achar uma série de panelas de ferro para comprar, tá bom? É possível assar pão sem panela? Ainda não tenho a panela, minha aluna. Pode sim. E como você é minha aluna, no curso Love Bakes eu ensino como que você assa pão fora da panela, tá? Eu acredito que seja a receita número 3, mas eu posso estar enganada. Mas lá eu ensino você como que você assa, né, o pão fora da panela. Você pode assar o pão numa pedra refratária, no caso do pão rústico, né? Pão rústico, você pode pegar uma pedra de pizza, uma pedra refratária que absorve, retém muito calor, você vai colocar no seu forno e aí você vai colocar um potinho bem pesadinho, pode ser uma panelinha, né, mais grossinha, ou até um tabuleiro mesmo, se você não tiver esse potinho. Aí o que você vai fazer? Você vai colocar a pedra refratária numa das grades do seu forno e logo abaixo você coloca o tabuleiro, ou você coloca o potinho do lado da pedra refratária. Pré-aquece os dois e aí na hora de colocar o seu pão no forno, você vai jogar a água dentro do tabuleiro ou desse potinho, né? Pode ser água fervendo e aí você vai fazer vapor no seu forno na hora que você colocar o seu pão em cima da pedra refratária super quente. E aí vai ter vapor suficiente
para o seu pão expandir no forno e formar a casca crocante depois que o vapor for embora. Tá bom? Próxima pergunta. Como higienizar um cesto com cordas de algodão? Então eu vou mostrar para você como que você vai limpar um cesto que é de corda, que não é de fibra, né? Vamos lá. Vou pegar aqui. Primeira coisa, você precisa uma escovinha. Essa escovinha aqui, ó, ela é dura, cerdas duras, tá? Não é de cerdas macias, não. Só uso essa escovinha para este fim. Não uso essa escovinha para limpar nada na minha casa, senão eu vou contaminar o meu cesto, tá? Daí, eu vou pegar o cesto aqui. Olha, cesto de corda, tá vendo? Que é o que você falou, ele é maleável, super legal, né? Esse aqui é da Karina Sato, que me mandou de presente, lindo demais, tá? E aí, o que que a gente faz? Depois que você usar o seu cesto, né, você vai colocar ele para secar. Coloca no sol para secar, né? Coloca num lugar bem seco, deixa ele lá secando um bom tempo para tirar toda a umidade da massa que ficou lá fermentando. Depois disso, quando ele estiver sequinho, ele vai estar todo sujo de farinha. E aí é quando você vai pegar essa escovinha aqui e aí você vai limpar esse cesto, passando a escovinha de cerdas duras, e aí você vai jogando toda a farinha fora, tá? Vai limpando, limpando e jogando a farinha fora, até não sobrar quase nada de farinha aqui dentro. Se sobrar um pouquinho de farinha, não tem problema, tá? Desde que você deixe ele bem seco, tá? Num local muito fresco e muito seco, para ele não mofar e não dar bicho. Você tem que ficar de olho nos seus cestos, porque se você ficar muito tempo sem usar um determinado cesto, eles podem desenvolver bichinho de farinha, porque a farinha vem com seres vivos dentro dela, e se ela ficar muito tempo lá, né, sem usar, se o seu cesto ficar lá muito tempo sem usar, pode dar bichinho, pode dar larva. Pergunta como é que eu sei? Porque eu tenho um monte de cesto e às vezes eu fico favorecendo uns e não uso outros. E aí, quando eu olho, não tá legal, tem larvinha neles. Aí que eu tenho que fazer? Aí eu tenho que pegar, tirar a larvinha, colocar o cesto lá dentro do meu forno desligado, que tava lá a 50 graus mais ou menos. Coloca o cesto, né? Quando o seu cesto também não tá legal, né? Por exemplo, deu umas larvinhas, né, no seu cesto. O que eu vou fazer? Jogar o cesto fora? Não. Você vai pegar, tirar com uma escovinha as larvinhas, e aí você vai ligar o seu forno até ele chegar lá nos 50 graus e desligar. Quando você fizer isso e garantir que ninguém vai ligar esse forno de novo, você coloca os seus cestos dentro desse forno para eles secarem, e os 50 graus ali vão ajudar a matar os bichinhos, né? É uma forma também de você secar o seu cesto, mas tem que garantir que você não vai esquecer e ligar o seu forno depois, e aí você vai perder o seu cesto, porque eles vão pegar fogo dentro do seu forno. Isso é um perigo e já aconteceu com muitas pessoas que eu conheço também, né, que sem querer esqueceram que colocaram o cesto no forno, ligaram o forno e os cestos queimaram, né? Então tem que tomar cuidado com isso. É legal você colocar um alarme, né, depois de 1 hora ir lá tirar o cesto do forno, uma coisa assim, pra você não esquecer, tá bom? Mas é assim que você limpa, mantém esse e qualquer outro cesto de fermentação bem limpinho. Não precisa lavar, tá? Quando você fica lavando esses cestos, ele vai ter a tendência de desenvolver mofo, e também, assim, é desnecessário, porque é legal você meio que curar esses cestos, tanto os cestos maleáveis quanto os cestos que não são maleáveis. Vou mostrar um pra você aqui. Tipo esse aqui, ó, né? É legal você curar. Tá vendo que o meu tem marca de farinha nele? Ele é curado, então fica bem mais fácil usar esse cesto, porque a massa não vai grudar nele, tá? Mas ele tem que ser muito bem limpo sempre que for usado, secar muito antes de guardar para ele não mofar, tá? Se a minha batedeira for potente, em que momento me facilitaria o uso dela? Na autólise? Então, olha só, essa pergunta é da Fernanda. Fernanda, é o seguinte, se a sua batedeira for potente, mesmo assim ela é uma batedeira. Você tem que lembrar que batedeiras não foram feitas para serem amassadeiras, né, ou maceiras de pães.
elas são batedeiras. Normalmente a batedeira é usada esporadicamente, batedeira caseira, né? Que eu tô falando, é usada esporadicamente para bater um bolo, para bater massas em geral, né? E às vezes para amassar uma massa de macarrão de vez em quando, ou até uma massa de pão de vez em quando. Se você estiver usando essa batedeira frequentemente, você vai correr um risco muito grande de estragar essa batedeira, mesmo que ela seja potente, tá? Especialmente se você colocar muita quantidade de massa nela. Então, dito isso, se você quiser usar a sua batedeira caseira para te ajudar nas suas massas de pão, eu recomendo que você use na mistura. Na hora que você acrescentar lá a farinha, a água, se você for fazer uma autólise, aí você pode misturar a farinha e a água, só misturar até incorporar os ingredientes, desligar, tampar o recipiente, deixar a sua massa em autólise, por exemplo. Aí depois você acrescenta o fermento, sal, né? Aí você faz a mesma coisa, você coloca lá o fermento, coloca o sal, mistura, e aí você desliga e deixa tudo ser feito da forma que a gente recomenda, que é por dobras. O pão artesanal de longa fermentação, com fermento natural, se dá muito bem com dobras, os resultados ficam maravilhosos. Então você pode usar a sua batedeira caseira para este fim, né, de fazer uma mistura. Estou falando aqui de pães rústicos, de massas pesadas, né? Obviamente eu não estou falando aqui de massas finas, delicadas, que não exigem muita potência da batedeira, tá? E se você tem uma batedeira Mega Blaster potente, né? Tipo uma KitchenAid top de linha, profissional, né? Que tem lá uma potência maior, você pode usar essa batedeira para fazer pequenas quantidades de massa, inclusive sovar, mas ela também eventualmente vai sofrer, dependendo da quantidade de vezes que você usar essa batedeira por dia, por semana. Eu não sei qual é a sua produção, né? Tem gente que produz 20 pães por dia. Se você for sovar 20 massas por dia numa batedeira dessa, ela não vai aguentar. Agora, se for sovar uma vez por semana, 1 quilinho ali de massa, daí ela aguenta por um bom tempo, entendeu? Depende da frequência do uso e de como você vai usar, de quanto de massa que você vai colocar nela. Mas, no final, o que eu recomendo? Se você faz pão, você faz grandes quantidades de pão, especialmente pão rústico, massa, farinha, água e sal, né, que exige muito, você quer sovar, então eu recomendo que você use uma maceira. E se você tiver afim de comprar uma maceira, de investir em uma maceira boa, aí você pode também mandar uma mensagem inbox para mim, porque eu sou representante da FAMAG no Brasil. E aí eu posso te apresentar as maceiras que eu recomendo, né? E talvez você escolha uma delas para ser sua também. Eu tenho maceira da FAMAG, eu amo e eu recomendo, por isso mesmo que eu sou representante dessa marca, tá bom? A panela que você indica é o que é chamado de forno holandês? Sim, também é muito indicada, forno holandês. O que é o forno holandês? Em inglês é chamado de Dutch oven, né? Que é uma panela pesada que tem o miolo de ferro e ela é esmaltada por fora. E é essa panela aqui, ó. Essa panela aqui é um Dutch oven, tá? É uma panela francesa, na verdade, essa. Ela não é alemã, ela é francesa. Eu tenho essa panela tem mais ou menos uns 20 anos, uso ela pra tudo. Ela vai no forno, ela cozinha as coisas, né? Cozinha carne, cozinha qualquer coisa que você quiser maravilhosamente. Ela retém muito a temperatura, tem a tampa muito pesada, porque ela tem ferro nela, né? Ela é uma panela de ferro esmaltada, então ela tem uma excelente condução de calor, uma excelente retenção de calor, então ela faz um forno dentro do seu forno, por isso que ela chama forno holandês, né? Porque o seu forno pode nem ser tão quente, mas ela retém aquele calor e ela vira um forno lá dentro, e é por isso que a gente pode assar pão no forno holandês. Mas não é só no forno holandês que você assa pão, não. Você pode assar o pão numa panela de ferro normal, dessas panelas que a gente encontra aqui no Brasil, né? Que é como essa daqui, ó. Aqui, ó. Por exemplo, uma panela como essa. Panela de ferro que você compra no mercado, você compra na internet, né? Você compra em vários lugares. E olha, ela tem a base, né? Que eu gosto de usar a base dela para colocar o meu pão. E aí eu tampo com a parte grande. Mas você pode fazer o contrário também, se você quiser, tá? Então essa aqui é uma panela de ferro que eu super recomendo, tá bom? Você também se pode usar outras panelas. Tem
Deixa eu até mostrar de uma vez, né? Tem essa panela aqui, ó. Essa panela aqui é uma panela de alumínio e ela é esmaltada. Ela não esquenta tão bem quanto a panela de ferro. Mas se você tem um forno muito regulado e bem quente, aí você pode, se por exemplo, você tiver, não quiser ficar carregando a panela de ferro, que é muito pesada mesmo, né? Você pode pedir essa daqui, ó. Ela chama Le Coco Savé. Sei lá como é que fala, eu não sei falar francês não, hein, gente? Então vocês podem, vocês não riam de mim muito não. Mas essa panela é uma panelinha que tem um nome francês e ela tem a tampinha levinha, tá vendo? De alumínio, esmaltada, e ela não retém o calor igual a panela de ferro, mas ela esquenta bastante, ela pode ir pro forno, ela não tem nenhum pedaço que não pode ir pro forno, e a vantagem dela é a leveza dela, tá? Então, se você tem problema com panela de ferro, você pode usar ela. Qual a desvantagem dela? Ela não vai ter a característica que a panela de ferro tem, que é segurar aquela quantidade de calor e, na verdade, ficar até mais quente que o seu forno, tá? E algumas vezes ela também vem com a tampa empenada e aí o vapor sai pelos cantinhos. Então, se você comprar essa panela e se você for usar, você tem que ter certeza que ela tá bem vedadinha, né? Você pode, inclusive, colocar aqueles clips de escritório nela. Vou até pegar esse clipe pra você saber o que eu tô falando. Pera aí, só um pouquinho. Ó, esses clips aqui, ó, tá vendo, ó? Você pode prender esses clips aqui na beiradinha da panela para segurar a tampa da panela. E aí você vai ajudar a reter aqui o vapor. Vou mostrar para você. Olha aqui, ó, tá vendo? Então você retém esse vapor prendendo esse clips aqui e segurando a tampa da panela. Tá vendo que ela nem cai? Então é uma forma de garantir que essa panelinha vai segurar, reter o vapor, tá? Então, se você tem problema com panela de ferro, porque tá muito pesada, mas seu forno é regulado, você pode usar essa panelinha de alumínio. Se o seu forno não é regulado, se tem um forno que nem chega a 200 graus direito, aí eu recomendo que você use a panela de ferro, porque ela vai ficar bem quente, tá bom? E isso é muito importante, né? Na hora que você vai fazer pães rústicos, é muito importante que a panela esteja muito quente e que a temperatura esteja lá acima de 220 graus no seu forno, mais ou menos 230, 240, tá bom? Qual a batedeira doméstica que suporta o esforço de massa de pão? Antônio. Então, Antônio, eu não recomendo nenhuma batedeira doméstica para fazer pão, né? Eu tenho uma KitchenAid, que tem também uns 20 anos de idade. Eu ganhei do meu marido, né, que na época era meu namorado, há 20 anos atrás, lá nos Estados Unidos, quando a gente morava lá. E eu uso essa batedeira, então, tem esse tempo todo. Ela nunca precisou ser consertada, nunca teve defeito, porque eu sempre cuidei muito bem dela. E eu raríssimo, não vou falar nunca, mas rarissimamente eu sovei massa de pão nessa batedeira. Com o tempo eu percebi que para pães de fermentação natural longa era desnecessária essa sova na batedeira, né? Então eu não uso batedeira para fazer pão de fermentação natural longa, pão rústico de fermentação natural longa, né? Para não exigir muito dela. Quando eu não tinha nem noção disso, né? Há muitos e muitos anos atrás, eu usava e a batedeira ficava com cheiro estranho. E é óbvio que eu sabia, né? Que tinha alguma coisa errada, que ela não podia ter esse cheiro. Então eu falei, nossa senhora, eu não devo estar fazendo muito bem para minha batedeira não, vou parar com isso. E aí eu parei e vi que era desnecessário ficar tentando sovar pão de fermentação natural longa na batedeira. Era desnecessário, tá? Falando do pão rústico. Se você quiser realmente sovar um pão rústico na batedeira, né, assim, sovar numa máquina, eu recomendo que você use uma maceira que é apropriada para sova de massas pesadas, tá bom? Especificação de forno, pergunta da Silene. Então, depende do que você quer, né? Os melhores fornos para pães rústicos são fornos que tem lastro, né, que tem aquela pedra que fica muito quente e vapor para que promova o salto de forno. Esses são os melhores fornos. Tem várias marcas, vários tamanhos e várias configurações. Mas se você for fazer pão na sua casa, só para consumo da família, você não precisa ter um forno desse.
você pode ter um forno caseiro de boa qualidade, uma marca boa, que chegue numa temperatura mais alta e que seja um forno regulado, né? Que você fala, ó, beleza, o marcador tá falando lá 250 e ele tá 250, né? E aí você vai usar uma panela de ferro ou uma panela de alumínio esmaltada, caso seu forno seja bem regulado, para que você possa assar seus pães e promover o vapor no início do assamento do pão, né? Lembrando que o vapor é bem legal para promover o salto de forno, especialmente dos pães rústicos que só levam farinha, água e sal, tá? Ou você pode também usar uma pedra refratária no seu forno caseiro. Você pode mandar fazer uma pedra refratária mais ou menos do tamanho da grade do seu forno e você pode colocar os seus pães para assar nessa pedra, porque a pedra também retém muito calor e aí você vai fazer vapor manualmente, né? Usando um potinho, um recipiente bem apropriado para o forno e que você possa colocar água fervendo na hora que você coloca a massa e esse recipiente então vai formar um vapor, porque ele vai estar muito quente, na hora que você jogar água vai fazer um vapor dentro do seu forno e esse vapor também vai ajudar no seu salto de forno, beleza? Mas olha, isso é muito importante que você considere que para fazer pães rústicos eles precisam ter uma base quente, um forno muito quente para que ele consiga saltar, para que ele consiga crescer. E ele precisa de vapor para isso também, e o vapor vai ajudar a casca a ficar crocante. Você também tem a opção, né, daquelas chapas de aço, né, que também absorvem muito calor, elas são bem pesadas, né, e você pode também usar essas chapas. Inclusive tem uma marca muito legal que chama Na Chapa Brasil, e essa marca você pode procurar no Instagram e eles têm as chapas deles, são super legais e você vai poder usar em vez de usar uma pedra refratária, tá? Então recomendo também, tá bom? Qual forno doméstico devo comprar? A Marta, minha aluna, qual forno doméstico devo comprar e que asse vários pães de uma vez? Então, depende do tamanho do forno, Márcia. Se você for comprar um forno grande, desses fornos aí de fogão de 6 bocas, você vai conseguir assar 4 pães de uma vez num forno desse, pelo menos, dependendo do tamanho do pão, até 6. Mas o forno tem que ser muito bom e você tem que fazer umas adaptações, colocando uma pedra refratária grande, né, na grade do seu forno. Ou você põe um monte de panelinhas, né? Então você compra várias panelinhas de ferro, né? Mede o forno, mede as panelas, aí você vai decidir quantas vão caber no seu forno para você assar vários pães de uma vez. Eu tenho uma aluna que faz isso com muito sucesso, que é a Silvana, e ela vende muitos pães. Ela produz assim 30, 40 pães por semana na fornada semanal dela, e ela vende assim, fazendo pão no forno caseiro dela, que é um forno grande, que cabe 6 panelinhas de ferro com tampa, e aí ela assa 6 pães de cada vez. Então ela fica algumas horas assando pão, uma vez semana, vai lá e faz uma produção de 30 a 40 pães semanais, tá bom? Como adquirir as panelas de ferro? Onde encontro? Quênia. Então, você encontra na internet, você encontra no mercado. Por exemplo, em Belo Horizonte a gente tem o Mercado Central, né? Que é onde tem fruta, verdura, um monte de coisa, artesanato, coisa para cozinha, coisa para casa. Lá tem um monte de panela de ferro, de todos os tipos, tamanhos, formatos que você quiser, né? Então, provavelmente na sua cidade vai ter algum mercado nesse sentido aí para você encontrar, ou em loja de coisa de cozinha no centro da cidade, né? Mas o mais fácil mesmo é você procurar na internet. Tem várias lojas que vendem panelas de ferro, te dão todas as especificações, os tamanhos, e aí você consegue escolher qual que é melhor pro seu forno e para você, tá? Não tem assim, essa é a melhor panela de ferro do mundo. A melhor panela de ferro do mundo pode até existir, inclusive eu conheço ela, que é a Challenger, porque ela é feita para pão, ela tem um tamanho muito legal, mas às vezes para muitas pessoas ela não é adequada, e fora que ela é americana, ela é importada, a gente não tem acesso a ela aqui no Brasil, e ela é muito cara se você acessar ela no Brasil, né? Eles mandaram uma para mim, eu ganhei de presente deles, mas assim, não precisa ter a Challenger. Você pode comprar uma panela de ferro normal, que seja boa, bem vedada, e você tá tudo super bem servida, sabe? Super bem servido. É só você escolher uma que tampe muito bem, tá? Muito importante ela vedar muito bem para segurar o vapor, tá? Se utilizar maceira,
ainda será pão artesanal? Ah, gostei dessa pergunta. Então, vai, claro que vai. Por quê? Olha só, vou explicar para você. Padarias artesanais do mundo inteiro têm maceiras, né? E o pão artesanal, ele é um apelido, né, para o pão que é rústico, muitas vezes feito manualmente ou feito em pequenas quantidades, não é feito pela indústria, ele não é industrializado, né? Então, o pão artesanal é um pão que não tem aditivos, não tem conservantes, né? E o que você pode fazer e que muitas padarias fazem no mundo inteiro, padarias que fazem pães artesanais, né? Eles usam a maceira para misturar, iniciar o desenvolvimento da massa. Por quê? Porque eles trabalham com milhares de quilos de massa diariamente. Então, eles usam a maceira, porque eles vão ficar lá misturando a massa na mão. E aí eles desenvolvem a massa até um certo ponto, tiram a massa da maceira e trabalham o restante do desenvolvimento da massa com dobras, né? E as dobras também vão ajudar a trazer a característica do pão rústico, do pão artesanal, né? E o pão vai continuar sendo artesanal porque ele não é um pão industrializado. E é um pão que você, naturalmente, mesmo fazendo em maceira, você vai tomar o maior cuidado com os ingredientes que você coloca nele, né? Você não vai colocar aditivo, você não vai colocar glúten nesse pão, não tem cabimento você querer fazer um pão artesanal e colocar glúten no pão, né? Então, assim, você vai olhar tudo isso, você vai escolher a melhor farinha que você tiver, você vai prestar atenção até na própria água que você usa, né? Porque a água faz diferença. E aí você vai fazer o processo de fabricação do seu pão, né? O mais cuidadoso e artesanal. Você vai fazer com a mão, você vai modelar com sua mão, né? Você vai colocar no forno. Então, não é porque você usou a maceira que seu pão vai deixar de ser artesanal, não. Viu? Em qual equipamento o resultado é melhor, na panela ou no lastro? Meu aluno também, Fernanda. Tem um monte de aluno aqui, tô adorando. Olha, vai depender do lastro, vai depender se você sabe usar um lastro e da panela, né? Se você tem uma boa panela, se você tem um bom forno, se a sua panela veda bem. Olha, na minha experiência, muitas vezes os pães que eu asso em panela ficam iguais aos pães que eu asso no lastro, né? É só você saber usar os dois e aí você vai ter resultados muito parecidos, tá? A panela de ferro realmente é incrível para trazer resultados muito parecidos com os profissionais. A única coisa é que ela é menor, então você não consegue colocar um monte de massa para assar ao mesmo tempo, a não ser que você tenha várias panelas e o forno caiba várias panelinhas, tá bom? Mas o resultado dela é o mais próximo do forno de lastro com vapor que você vai encontrar, viu? Qual seria, vamos lá, qual seria o melhor forno, custo-benefício para você indicar? Olha, eu não indico marcas específicas que eu não use, né? Então eu não vou falar marcas aqui que eu falo, esse eu super recomendo, esse é maravilhoso. Eu não uso, eu não posso recomendar, né? O meu forno, não adianta eu falar para vocês, o meu forno caseiro, não adianta eu falar para vocês, porque ele é um forno muito antigo, tem 12 ou 13 anos de idade. Eu comprei nos Estados Unidos, quando eu ainda morava lá, né, antes de eu mudar para o Brasil. Então vocês não vão achar ele aqui, mas ele é como se fosse da marca Brastemp, tá, gente? É a marca Whirlpool lá dos Estados Unidos, é a Brastemp no Brasil, porque é a mesma dona, tá? Ela é dona da Brastemp. Então, você compra um Brastemp bom, é tipo o meu forno, tá? O meu forno de lastro é da marca Hofco, tá? Que você compra na Tecmapan, beleza? Ele tem lastro e ele também faz vapor por meio de um equipamento que chama steamer, que é um vaporizador que você coloca dentro do forno. E é ele que eu recomendo, porque é ele que eu uso quando eu quero fazer muitos pães de uma vez. Fora que ele é maravilhoso, ele cabe num cantinho, né? Porque ele é compacto, ele é elétrico e é maravilhoso. Então, ele é um forno mais caro, justamente pela tecnologia que tem nele, porque ele é pequeno, né? Ele é compacto, isso tudo é muita tecnologia, né? Que é envolvida. Então ele é um forno mais caro. Eu não sei quanto ele custa hoje, eu comprei o meu já tem bastante tempo, então eu não sei quanto que ele custa hoje, mas ele é o forno que eu recomendo, porque é o forno que eu uso, tá? Eu já usei vários outros fornos, né, fora, né, quando eu fiz treinamentos, fiz estágios em padarias, mas eles não são meus, né, mas tem várias marcas aí no Brasil que você pode recomendar e você pode procurar, né, de fornos de lastro,
para você perguntar para os fornecedores como que eles são, o que tem de bom, quais são as vantagens e desvantagens, beleza? Então é isso. Vamos lá. Aí vem a próxima pergunta, que é assim: marca boa de forno de lastro de tamanho pequeno que caiba na cozinha de apartamento. Muito boa essa pergunta, e é o que eu acabei de falar. Essa pergunta é o seguinte, eu vou responder de novo aqui. A resposta é Rofco, né? Rofco, em inglês a gente fala Rofco. Vou escrever aqui pra você. Aqui, ó, R-O-F-C-O, Rofco, tá? Essa é a marca do melhor forno compacto de lastro que tem no mercado, né? Eu usei esse forno pela primeira vez quando eu fui fazer um treinamento lá na Inglaterra com a Vanessa Kimball, que é minha irmã de pão, que é uma das maiores autoridades do mundo, né, na fermentação natural, no quesito nutricional. Eu fui fazer um treinamento com ela e foi quando eu usei um Rofco a primeira vez. Apaixonei pelo Rofco e voltei pro Brasil e obviamente não tinha. A nossa sorte é que a Tecmapan trouxe esse forno pro Brasil no ano passado, e foi logo quando eu comprei o meu. E aí eu tenho o meu forno de lastro maravilhoso, que cabe no cantinho, não ocupa espaço, super econômico, e ele cabe assim na minha cozinha do jeito que eu queria, né? E é ele que eu uso quando eu faço mais pães de uma vez, tá bom? E tem uma coisa, se você quiser falar com a Tecmapan, fala que eu que indiquei, para eles saberem que eu indiquei, né? E na verdade eles vão dar um presente para quem falar que eu indiquei o Rofco para eles, e quem comprar, eles dão um presente, tá? Só dando essa dica aí. Assar o pão na panela de cerâmica terá o mesmo resultado da panela de ferro? Então, depende da panela de cerâmica que você tiver. De novo eu falo, o melhor de todos é o ferro. Ferro fundido é o melhor, porque ele retém mais calor, ele conduz melhor o calor, é o melhor. Mas se você não tem, se você tem uma panela de cerâmica, se ela vedar super bem, né, o importante é a vedação, super importante. Se ela vedar super bem, se ela tiver espaço suficiente para você colocar um pão dentro dela, ela vai te dar um bom pão também, tá? Mas aí, você falar que a panela de cerâmica é melhor que a de ferro, aí, assim, na minha experiência, meus resultados sempre foram melhores com panela de ferro, tá? A panela para assar o pão pode ser de barro? É barro, cerâmica, né? A mesma coisa, então essa pergunta já foi respondida. Uma amiga me ofereceu um forno de lastro elétrico. Tô querendo comprar. O que você acha? A Silvia, minha aluna. Silvia, depende do forno. Depende das características dele, depende se ele está regulado, depende se ele chega em altas temperaturas, depende se ele tem vapor, né? Se ele tem jato de vapor lá, ou se você vai ter que fazer vapor manualmente, né? Mas se ele for um bom forno, tiver uma boa qualidade, né? Tiver ou uma garantia, ou ela te fala, olha, tá 100%, às vezes você pega um técnico para ele avaliar esse forno dela, né? Aí eu acho que vale a pena, porque aí você faz muitos pães, né? Então com certeza ele vai te ajudar demais. Mas ele precisa estar regulado e você tem que ver se ele tem jato de vapor ou não, ou se você vai ter que fazer isso manualmente. Dá para fazer manualmente? Dá para fazer, né? Mas você precisa saber essas informações antes de você comprar esse forno, tá? A Daniela tá perguntando aqui, vamos lá, ó. Como substituir a panela de ferro pela chapa de aço? Vamos lá, você coloca a chapa de aço dentro do forno, bem quente, deixa ela aquecer lá, meia hora a 1 hora, vai pré-aquecer, igual você pré-aquece a sua panela, certo? E aí você vai colocar a sua massa sobre a chapa de aço e na mesma hora você vai colocar dentro de um recipiente que pré-aqueceu junto com essa chapa de aço, você vai colocar água fervendo, e aí vai formar um vapor que vai cobrir a superfície do seu pão, onde vai ser a casca, e esse vapor vai ajudar no seu salto de forno, tá? Então é muito importante que você faça vapor quando você usa a chapa de aço, porque senão você não vai ter um bom resultado, tá? E você consegue isso usando ou uma panelinha de ferro pequenininha, colocando ela do lado da chapa de aço, ou você pode colocar um tabuleiro embaixo dela, esquentando ao mesmo tempo que ela, e quando você colocar o seu pão, você coloca a água quente no tabuleiro para ela virar vapor ali na hora que o pão entrar no forno,
beleza? Qual o tipo de maceira ideal para fazer as misturas sem danificar a estrutura, pensando em grandes quantidades? Então, olha, tem as maceiras profissionais, né? São vários tipos de maceira. Você vai ter que entender o que o fabricante vai te oferecer, né? Tem maceira de gancho, tem umas que tem aqueles ganchinhos que seguram igual a mão da gente, sabe? E eu esqueci o nome delas, eu esqueci o nome desse mecanismo dela, que é bonitinho demais. Ela pega a massa, levanta a massa, solta a massa, é muito fofo. Tem espiral, né? E você vai ver se o bowl é removível, se não é. Você tem que ver isso com o fabricante e ver o que ele recomenda para as suas necessidades. Tem vários tamanhos, várias potências, várias velocidades, né? Tem maceira de 2 velocidades, tem maceira de 10 velocidades, tem maceira manual, tem maceira automática. Então você tem que ver qual que é a melhor para as suas necessidades e também que caiba no seu bolso, né? Então, assim, não danificar a estrutura, muitas vezes o problema não é da maceira, é de quem tá usando a maceira. É do maceiro. Então você tem que aprender a usar a sua maceira e ninguém melhor do que o fabricante para te ensinar, né, para te dar as dicas de como usar essa maceira da melhor forma, e você aos poucos também vai aprender a ver o que funciona, né, qual tipo de mistura vai ser melhor nos seus resultados. Dependendo do pão, você tem que mudar a forma de misturar, dependendo da farinha, dependendo da quantidade de água, enfim, tudo isso vai ser uma coisa que você vai descobrir com o tempo, à medida que você for usando o equipamento, tá? E era minha aluna que perguntou, porque é uma aluna minha que tá vendendo assim 60 pães por semana, né? Então ela já tá aí querendo investir numa maceira, muito legal. Já investiu num forno, agora quer investir numa maceira e vamos que vamos. Muito bem, menina. Qual a panela ideal, tipo e tamanho? Panela ideal, panela de ferro. Tipo, não entendi. Tamanho. Eu gosto, né? Se você for escolher uma panela, uma única panela de ferro, eu escolheria uma oval grande, sabe? Por quê? Porque ela vai caber pães redondos ou pães ovais, né? Então você vai ter essa vantagem quando você estiver fazendo pão, você vai poder escolher o formato e variar um pouquinho esse formato, né? Então eu escolheria uma de ferro, oval, grande, com uma tampa de excelente vedação, tá? Qual o melhor forno para a produção caseira de uns 20 pães? Eu levo uma surra com o meu a gás. Então, depende do forno, né? Porque assim, eu tenho alunas que fazem pães, produzem 20 pães no forno a gás e se dão super bem. Depende de como você está fazendo a produção no seu forno e depende do tamanho dele, né? E se ele é bem regulado. Se você tem um forno que é grande, que caiba lá 4 a 6 panelinhas de ferro, por exemplo, ou se você tem uma pedra refratária na base dele e você coloca lá 4 a 6 pães de cada vez e ele é regulado, você consegue fazer vapor nele direitinho, né, manual e tal, mas consegue, então você tem um ótimo forno. Agora, se você tem um forno caseiro a gás, que cabe uma panela de cada vez, você precisa produzir 20 pães, aí realmente é muito complicado, né? Então, o que eu tô vendo, assim, muitos dos meus alunos estão fazendo o quê? Eles estão comprando um forno caseiro maior, de melhor qualidade, mas um forno maior, que caiba lá 4 a 6 pães por fornada, e é assim que eles estão dando conta da produção deles, né? Quando eles chegam lá nos 20 pães por semana, né? E se você, aí você fala, não, mas o meu é 20 pães por dia. Se você está produzindo 20 pães por dia, você já consegue investir num forno de lastro maior, né? Com jato de vapor, né? Ou até num Hofco, né? Se você mora num lugar que não tem muito espaço, né? Num Hofco, que é o forno que eu tenho, que você pode colocar num cantinho assim na sua casa e dá para produzir lá 9 pães de uma vez. Se você tem o meu, que é o B20, por exemplo, né? No B40 é o dobro praticamente de pães que você consegue produzir de uma vez. E isso já te dá te dá um alívio muito grande na produção, tá? Então vai depender, tá? Não é o melhor forno, é mais o melhor forno para você, para o seu ambiente, para a sua necessidade.
tá? Mas dá para você produzir muitos pães com forno caseiro, desde que ele tenha um tamanho legal e que ele seja bem regulado, tá? Que tipos de cestinhas e tamanhos? Tamanho de cestinha vai depender, né, do que você quer, do pão que você quer. São vários tipos de cestinhas, inclusive eu tenho aqui para mostrar para você. Olha só, a gente tem essa de corda, né, de algodão, natural, flexível, tá vendo? Essa é uma cesta, por exemplo, que cabe um pão aqui de 1 quilo, tranquilamente, 1,2 kg, tá? Cabe aqui tranquilamente, porque ela é grande, tá? Aí eu tenho, por exemplo, essa aqui, que eu ganhei de uma aluna querida, linda, que ela fez o logo da minha marca, o logo do Love Bakes nela. Olha que linda. Essa cesta é alemã, tá, gente? Não tem no Brasil. Não adianta vocês me perguntarem onde que eu comprei, que ela foi feita exclusivamente pra mim e ela é alemã, tá? Mas é uma cesta, né, de fibra aqui, natural também. E é um baneton, né, personalizado. Aí a gente tem o baneton normal, esse aqui também cabe, massa de 1,2 kg tranquilamente, olha o tamanhão que ele é, né? A gente tem, aqui ó, vamos lá. Tem aqui ó, essa cestinha aqui, que é um escorredor de macarrão, que você pode colocar um paninho e fazer a fermentação do seu pão aqui nela tranquilamente também, tá? Tem esse lindo, olha esse formato que lindo, parece formato de bolo, né? Mas é fermentador de pão. E olha só, personalizado com a minha marca Love Bakes. Quem fez esse pra mim foi o pessoal da Handmade, tá? Handmade 1. E eles são muito legais. Você pode pedir pra eles. Inclusive, eles vendem uns pretinhos com a marca Love Bakes, com a minha marca Love Bakes lá, tá? É handmade, é de mão, né? H, tem 2 Hs. Handmade, M-A-D-E 1 no final. Eles estão no Instagram, tá? Eles fazem vários formatos de cestos de fermentação, inclusive tem os meus personalizados, e cesta de palha bonitinha com uma touquinha de linho, tá? Super tranquilo. Esse aqui, mó bonitinho também, ó. Pequenininho, fofo, esse da Handmade também, tá? E tenho esse também, ó. Esse cesto aqui, esse baneton, né? Tá? São vários tipos, depende da sua necessidade, tem vários tamanhos, e aí você que vai experimentar e ver o que é melhor para o seu forno, para os pães que você faz, para os pães que você consome, né? Porque se você falar, ah, não, mas a minha receita dá um pão de 700 gramas. Ah, mas você pode dobrar a receita e dividir por 3, por exemplo, ou você pode dividir a receita por 2, né? Se quiser um pão menorzinho. Então, assim, vai depender da sua vontade aí, da sua necessidade, tá bom? Como se organizar com a fermentação para assar pães em sequência no forno elétrico simples? Então, nesse caso, por exemplo, se você vai assar um pão de cada vez, o que você pode fazer? Se você está com as massas modeladas na geladeira, você tira uma massa antes da outra. Então, por exemplo, enquanto você pré-aquece seu forno, quando você está pré-aquecendo o seu forno, logo antes de colocar no forno, você tira uma massa. Aí você está assando lá, né, no seu forno. Na panela, vamos dizer. Tira a panela do forno, tira o pão. Aí você vai voltar com a sua panela pro forno, deixar lá uns 15 minutinhos para ela voltar a esquentar bem. E aí você tira a outra massa da geladeira, e aí você vai assando uma por uma, caso elas já estejam modeladas na sua geladeira, né? E se elas não estiverem modeladas, então você tem que modelar as massas, colocar no cesto. E aí eu recomendo que você use a geladeira para segurar a fermentação das massas, para você escalonar a sua produção caseira, né? Se você assa uma massa de cada vez, para sua massa não passar do ponto de fermentação. Porque o grande problema é esse, a gente consegue fazer um tanto de massa, mas você tem um forno muito pequeno, você vai ter aí um funil, né? Então você tem lá aquele tanto de massa que não vai conseguir ser assada naquele forninho. Então você tem que fazer o quê? Coloca as massas na geladeira, vai assando uma por uma, vai tirando uma por uma e vai assando para elas não passarem do ponto de fermentação. Tá bom? Qual o melhor forno para fazer em casa? Gás ou elétrico? Qualquer um dos dois. Qualquer um dos dois que esteja bem regulado, que tenha um tamanho legal, que atenda às suas necessidades, tá valendo, tá? Eu tenho um elétrico e tenho um a gás. Então, para mim, ele ser a gás ou elétrico não faz diferença. Faz diferença é o forno estar bem regulado
e ele atender as minhas necessidades, tá? O termômetro de pistola afere a temperatura do pão dentro do forno? Não. Esse aqui é o termômetro de pistola, né? Parece um revólver. E ele é para você medir a temperatura da mesa, da bancada, dos ingredientes, da farinha, uma temperatura de superfície, tá? Mas quando você abre o forno, já entra ar frio lá. Ele não é o termômetro ideal para aferir temperatura de forno, tá? Para você aferir temperatura de forno, você tem opções. Você tem um termômetro como esse aqui, que é um termômetro de forno, que você vai aferir a temperatura do seu forno, tá? Ou você tem esse daqui, ó, que é um termômetro mais caro, mas ele é um termômetro melhor, de melhor qualidade, que é esse aqui, digital. Eu nunca mostrei esse aqui, é a primeira vez que eu tô mostrando, eu sempre esqueci de mostrar ele. Como ele é um termômetro mais específico, um pouco mais caro, eu evitava de mostrar, mas eu vou mostrar, ué, tem gente que quer, não é? Então, ele tem esse cabo que é de metal, então você coloca esse aferidor dentro do forno, ele é fininho, então você fecha o forno e aí você estabelece uma temperatura máxima que você queira. Deixa eu ligar ele aqui para mostrar para você. Vamos lá. Então, por exemplo, eu escolho a minha temperatura de forno. Eu vou escolher aqui para mostrar para você. Quando meu forno chegar a 240 graus, beleza, ó. Então eu falo assim, ó, quando meu forno chegar a 240 graus, ele vai tocar um alarme pra mim, vai falar, o forno está a 240 graus, pode colocar seu pão lá dentro, ou o que for, né, que eu precisar. Aqui é a temperatura atual, né, 25 graus, que é o que tá aqui hoje, entendeu? Então esse termômetro é um termômetro mais preciso, que você pode usar para regular o seu forno, para ver se ele tá bem, se ele tá funcionando, se a temperatura que tá marcando no marcador é a temperatura interna do forno, tá? E você também pode espetar esse termômetro no seu pão para ver a temperatura interna da sua massa, tá? Então ele é muito legal também. Para a temperatura interna de massa de pão, você também pode ter esse aqui. Esse aqui é baratinho, digital também, e você pode espetar e aferir a temperatura interna do seu pão, tá? Vamos lá. Na fermentação final, não pode usar bacia ou bowl, só baneton e cestas? Nada, você pode usar o que você quiser. Você pode usar... Eu tenho aluno que usa forma de sorvete, sabe? Caixinha de sorvete. Fura a caixinha de sorvete toda e põe um paninho, uma touquinha e fermenta a massa lá dentro. Olha só, você não pode deixar essas coisas serem desculpas para você não fazer pão. Não ter um baneton, né? Baneton é isso aqui. Não ter um baneton não pode ser uma desculpa para você não fazer pão, tá? Baneton é legal ter? É legal, mas o baneton vai fazer o seu pão ficar maravilhoso? Não, não vai. O que vai fazer o seu pão ficar maravilhoso é você ter método de fazer o seu pão, é você ter conhecimento de fermentação, é você saber o que fazer primeiro, segundo, terceiro, tá? É você ver se sua massa tá boa ou não para ir pro forno. E isso exige o quê? Muito estudo, prática, repetição, né? Estudo de novo, adquirir quanto mais conhecimento você tiver. Você pode sempre adaptar os equipamentos que você usa. Baneton é um deles, especialmente aqui no Brasil, tá? Galera aqui no Brasil está abusando dos preços dos banetons, por quê? Ah, porque é importado, tem que pagar imposto para chegar no Brasil, então ele fica muito caro. Então não compre, você não precisa comprar baneton para você fazer bons pães. Você pode escolher cestas de palha, cestos de plástico, escorredor de macarrão, por exemplo, cestinha. Gente, essa cestinha aqui, eu não sei nem se custou R$5. Olha que fofa. Aí eu botei um cestinho de linho aqui nela, costurou aqui, ó, meu marido que faz. Ele fez esse cestinho de linho pra mim, colocou aqui. Olha que lindo, sabe? Virou um cesto de fermentação, custou R$5, né? Ou então você pode comprar esses cestinhos flexíveis que as pessoas estão fazendo, né? Os artesãos brasileiros estão fazendo, né? Então você pode comprar esses cestinhos de algodão que são super legais para fazer pão. Ou você pode usar um escorredor que você tem na sua casa de macarrão, colocar um paninho aqui e você fermenta o seu pão, tá? Não se deixe intimidar ou achar que só quando você tiver baneton você vai virar padeiro, porque senão você não vai ser padeiro. Tem nada disso não. Inclusive não colabore pra galera que tá aumentando o preço desses banetons de uma forma louca. Não colabore com isso, né? Eu dou preferência para os artesãos brasileiros. Eu dou preferência ao que eu posso ter na minha casa e improvisar para fazer pão, tá? Não fica gastando dinheiro à toa
com gente importando baneton caríssimo e vendendo para você por um valor absurdo. Não precisa, tá bom? Vamos lá. Chapa de aço carbono pode substituir a panela de ferro? Pode. Você precisa colocar vapor na hora de assar, mas sim, você pode substituir a panela de ferro pela chapa de aço carbono, sim. Eu mesmo faço manutenção preventiva em minhas máquinas. Você faz? Então, olha só. Eu não sou, né, assim, mecânica, nem nada, mas a manutenção, entre aspas, preventiva que eu faço é usar equipamentos como termômetro de aferição de temperatura, né? De vez em quando eu chamo técnico para o meu forno, para ele vir ver que está tudo bem. Ou se você não tem esse outro termômetro que eu mostrei, um termômetro como esse. Na minha geladeira, eu uso um termômetro de geladeira, que é igualzinho o termômetro de forno, só que ele é para geladeira. Então, essa é uma forma de eu ver se os meus equipamentos, se as minhas máquinas estão funcionando bem, tá? E eu cuido muito bem delas, não abuso delas. No caso, a minha maceira pode tantos quilos de massa, então eu não vou colocar mais massa do que ela permite, e por aí vai, né? Então, mas eu não conserto as minhas máquinas, não. Se acontece alguma coisa, que ainda nunca aconteceu, porque eu cuido muito bem delas, mas se acontece alguma coisa, aí é só chamar um técnico, né? Eu tenho alguns técnicos que vêm só para conferir se tá tudo certinho, e sempre tá. Beleza? Recomendo, viu? Preciso de uma indicação de batedeira. Meus bracinhos imploram. Minha aluna. Então, Flávia, eu não indico batedeira para você fazer pão. Eu indico maceira, tá? A batedeira não é o equipamento ideal para você fazer grandes quantidades de pão com frequência. Ela vai estragar. Se você gastar R$2.000 numa KitchenAid e ficar usando ela para fazer pão todo dia, em pouco tempo você vai perder R$2.000, sabe? Então, o que eu recomendo é que você, se você for fazer pão, né, que você tá vendendo pão, se for fazer pão para vender, eu recomendo que você invista numa maceira, tá? Se você quiser, pode mandar uma mensagem sobre as maceiras da FAMAG, que são as maceiras que eu represento, são ótimas, tá bom? Qual o melhor forno para quem faz um médio 40 pães por semana? Muito bom. Então, dependendo do forno caseiro que você tiver, pode ser o seu forno caseiro, né? O que eu recomendo é que caiba pelo menos uns 4 pães de uma vez no seu forno, tá? Ou com a panela de ferro, ou com uma chapa, né, de refratária, ou até com a chapa de aço, mas assim, eu recomendo que o seu forno seja grande para caber 4 ou 6 pães de cada vez. Mas você não precisa ir para um forno profissional se você não quiser investir fazendo 40 pães por semana, não. Mas se você quiser, você também pode ir para um forno mais profissional, né? Tem várias marcas aí no mercado. Se você não tem muito espaço, que é um forno que asse mais pães de uma vez, aí eu recomendo o Rofco. Por que eu recomendo o Rofco? Eu não sou representante da Rofco, eu não sou, gente, mas eu tenho um Rofco. Então eu recomendo porque eu sei que ele funciona. O meu, eu consigo fazer 9 pães de mais ou menos 500 gramas cada de uma vez. E ajuda demais a dar saída na produção, tá? Se você quiser saber mais sobre o Rofco, pode mandar uma mensagem para mim no Instagram ou fala direto com a galera da Tecmapan, tá? E fala que eu que indiquei, porque aí se você falar que eu indiquei, se você comprar, eles vão te dar um presente, tá? Que só dão para quem eu indico, beleza? Termômetro, estou sem, ele é importante, né? Só com infravermelho eu consigo ver toda... Aí cortou. Então, esse é o infravermelho. Com ele, você consegue medir temperatura do seu ambiente, temperatura da bancada, temperatura da farinha, da água, da massa durante a fermentação. Mas você não consegue medir temperatura do forno corretamente. Para medir a temperatura do forno corretamente, você vai usar um termômetro como esse aqui, que você vai colocar dentro do seu forno. E ele vai te falar qual a temperatura interna do forno e você vai poder comparar com a do medidor do seu forno para ver se ele está regulado, tá? Se você quiser também, você pode investir um pouco mais num termômetro como esse aqui, que também é um termômetro de forno, e você pode colocar, né, esse aferidor dentro do forno. Esse cabo também não queima, tá? Ele aguenta muito calor, então ele vai ficar dentro do forno, esse termômetro vai ficar fora e ele vai te falar exatamente a temperatura que está no seu forno. Esse termômetro também mede a temperatura interna da massa do pão, tá? Bem como
esse termômetro aqui, ó, também mede temperatura interna da massa do pão. E além deles, tem um termômetro de geladeira, que é igual a esse aqui, só que é de geladeira, para você medir realmente a temperatura que tá lá friazinha dentro da sua geladeira. São vários os termômetros e várias as funções dos termômetros. Não tem um termômetro que faça tudo, mas se você tiver pelo menos para você ter o primeiro de todos, né? Se você puder investir, eu recomendo esse. Se você não puder investir, aí eu recomendo que você tenha pelo menos um termômetro como esse aqui, para você medir a temperatura da sua massa durante a fermentação e a temperatura do seu pão quando ele sai do forno, tá? Primeiro esse, depois esse, e aí depois você vai comprar geladeira e forno, tá? Ou esse aqui para forno também, tá bom? Esse aqui que é um termômetro de forno, que também serve para medir temperatura interna da sua massa ou da massa de pão. Quando você está fazendo o pão, você consegue usar esse aferidor para medir a temperatura da massa também, tá? Só que ele é um termômetro um pouco mais caro, beleza? Posso colocar a massa na geladeira mesmo sem ter o termômetro? Pode colocar. Aí você vai ver o que vai acontecer. Sem o termômetro é no achômetro, né? Mas pode ver o que acontece. Se você tá no YouTube e ainda não deu like para esse vídeo, aproveita para dar o seu like. Se você não me segue, aproveita para me seguir. Me acompanha no YouTube, que eu posto diariamente, tem muito conteúdo. Deixa aí o sininho das notificações ativado no YouTube. Deixa um like nesse vídeo para você ajudar o YouTube a entender que esses vídeos são relevantes, viu? É possível assar pão em panela de pedra-sabão? Então, você pode assar o pão na panela de pedra-sabão, mas olha, essas panelas de pedra-sabão são normalmente muito artesanais, né? Então, sai vapor, sabe? Elas não têm o que a gente precisa, que é uma excelente vedação. E elas não funcionam como uma panela de ferro, que tem uma condução e uma retenção de calor absurda, né? Então, se você puder escolher, escolha sempre uma panela de ferro, tá? Mas você pode sempre testar o que você tem em casa para ver se te dá bons resultados. Se te der bons resultados, use o que você tem em casa. Se não te der, então você investe naquilo que vai te dar melhor resultado, que no caso é uma panela de ferro com uma tampa pesada e bem vedada, tá? Ao modelar os pães no escorredor de macarrão, não dá pestana. Olha, eu não sei se o problema é o escorredor de macarrão ou a massa, tá? Ou a forma que você cortou a massa, ou o seu forno, ou o vapor. São vários os fatores que vão influenciar uma pestana. Talvez não seja o escorredor de macarrão. Eu tô te falando assim, porque eu já fiz pães em Baneton que não deram pestana e já fiz pães em escorredor de macarrão que deram pestana. E não é o recipiente que você fermenta, é todo o resto, sabe? Então você tem que ver, às vezes naquele dia a massa não estava legal e você colocou no escorredor de macarrão e achou que foi por causa disso, né? Ou você fez um corte que não favoreceu a pestana, por exemplo, né? Mas se o pão também ele tá redondo, a tendência é ele não dar aquela pestana que levanta, né? Ele pode dar uma pestana dependendo da forma que você cortar. Mesmo o pão redondo, ele pode ter uma pestana, mas ele vai ter uma pestana num formato diferente, né? Então, quando eu falo que eu já consegui pestana num pão redondo, é porque eu fiz um corte que propiciou a pestana. E já não consegui pestana várias vezes em pães que eu modelei e coloquei num Baneton como esse, por exemplo, porque a massa não estava adequada para pestana, ou porque o corte que eu fiz não era um corte que favorecia a pestana. Fez sentido? Aqui, ó, uma pergunta. Forno doméstico. Quais marcas, modelos recomendados? Eu não recomendo marca de forno doméstico, porque são muitas, são infinitas as marcas. Eu não tenho a menor ideia, são modelos diferentes, marcas diferentes, né? Então, assim, eu não posso recomendar, porque eu só tenho um, né? E já usei algumas marcas diferentes em outros lugares que eu fiz pão, mas assim, eu não tenho como recomendar, eu não conheço todos. O que eu recomendo é que você busque na internet informações sobre esses fornos e veja, né, até tem aquelas votações, as pessoas falam, esse é ótimo, aí coloca comentários sobre o forno na internet ou no site que você vai comprar, né, ou você vai numa loja, conversa com o vendedor,
pede explicação, fala da temperatura, que isso é importante para você, do tamanho do forno, que é importante para você. E aí você vai conseguir comprar o melhor forno doméstico para as suas necessidades, tá? Mas eu não vou recomendar marca de forno doméstico aqui, a não ser que eu tenha usado esse forno específico, beleza? Então, galera, é isso. Foi muito massa essa aula. Eu tenho aqui uma série de equipamentos muito legais que, inclusive, eu vou dar uma dica de uma situação até meio polêmica que aconteceu, que não me deixou muito feliz, mas acontece, faz parte. É que, olha só, gente, eu tenho unhas grandes, tá vendo? E algumas pessoas, né, pouquíssimas pessoas que não me conhecem e que não sabem, né, elas já chegam julgando a gente. E eu quero deixar muito claro o seguinte: quando eu faço pães para outras pessoas, para vender, eu uso luvas, olha só, luvas como essa daqui, tá? Luva de borracha, beleza? Eu uso luva e eu não encosto nesses pães sem as minhas luvas. Quem é meu aluno do meu curso online sabe disso, porque eu uso luvas no curso para demonstrar as boas práticas. Ó, essa aqui é uma luva preta, eu gosto de preto, né? Então, essa é uma luva preta. Eu uso luvas transparentes, uso luvas brancas, uso luvas azuis, né? Para fazer pães para terceiros. Quando eu faço pães para mim ou para minha família, eu não uso luvas, porque o pão é meu e eu faço o pão do jeito que eu quiser. Eu também falo isso para os meus alunos, né? Eu ensino as boas práticas, pratico as boas práticas, mas quando eu estou fazendo os pães para mim, na minha cozinha, eu faço do jeito que eu quiser. E as minhas unhas são muito bem limpas, eu tenho escovinha para limpar as minhas unhas e elas são unhas que têm uma camada de fibra de vidro em cima, justamente porque eu faço pães. Então, eu coloco uma camadinha de fibra de vidro para elas não quebrarem, não lascarem, e o meu esmalte também não sai nem por decreto, justamente porque ela tem uma camadinha de fibra de vidro. Eu não vou deixar de usar unhas grandes porque eu faço pães, isso não tem cabimento. É só eu tomar as precauções devidas quando eu estou fazendo pães para terceiros, que é o que eu faço, tá bom? Então, é isso. Outra coisa, né? Outra coisa importante. Quando eu podia até nem fazer pão com luva, porque eu sei que meu esmalte não sai, que a minha unha não quebra, não tem problema. As minhas mãos são sempre limpas, né? Ontem mesmo eu tava conversando com uma amigona, na verdade ela é minha tia, né? E a gente tava falando, né? Mão de cozinheira é colher, né? Por quê? Porque a gente lava a mão toda hora. E a gente tá com a mão sempre muito limpa na hora que a gente tá fazendo comida, não é mesmo? É só isso, tá, gente? Então, assim, quando eu faço pão pra vender, né, ou pra outras pessoas, vou dar de presente, tudo, eu uso luva. Quando eu faço pra mim, pra minha família, pra galera chegada, eu não uso. E tá tudo bem. E a gente tem que pensar o seguinte, mesmo que eu não use luvas, você sabe, você tem certeza quem que encostou nos pães, nas padarias que você compra pão? Você sabe as condições de higiene que o pão foi feito numa padaria ou numa indústria? Quanto à marca de luvas, olha, essa aqui é dessa marca aqui, ó, Supermax, tá vendo? Tá? Mas tem várias outras marcas, tem várias, a luva que você se sentir melhor, tá? Não passa, esse tipo de luva aqui é luva para alimentos, tá? Não passa gosto, ela não é de látex, né, de látex. Ela não é luva de látex, não vai passar gosto pro seu alimento. Galera usa essas luvas para fazer chocolate, né? Ela é para proteger mesmo e não passa gosto pro alimento. Não preocupa. Valeu, pessoal. Muito obrigada. E um beijo e até a próxima.